Tá. Pode falar. Então, é isso que eu te falei, né? Não é bem uma dúvida, né? É mais tipo assim, ver com as tias se deve estar certo. Entendeu? Enfim, a gente fez, né, o sonho, que eu acho que não sei nem se eu já tinha mostrado isso antes. Aí depois a gente colocou aqui os propósitos. Tá. E aqui os princípios, né? Tá. Aí, nesses quadradinhos, a gente foi fazendo tipo uma prévia da frase do propósito. Tá. E aí a gente chegou nesse... Então, a gente colocou... não sei se vocês lembram, né? Mas a gente está fazendo um trabalho fictício de uma empresa como se fosse uma consultoria para a implementação dos ODS em escolas, né? E aí a gente colocou como propósito assim, né, as palavrinhas para tirar daí o propósito. Mudar a mentalidade, transformação, transparência, responsabilidade com... Agora deixa eu saber uma coisa. A gente botou transparência nos 2 lugares, acho que a gente esqueceu de tirar daqui. Responsabilidade com as pessoas e com o meio ambiente, cuidar das relações, gerar frutos e promover outros projetos, resiliência local. Aí, como princípio, a gente botou cuidar das pessoas. Engraçado, parece que a gente tinha mexido nisso, mas bom, tudo bem. Acho que talvez não tenha salvado igual eu estava botando. Cuidar das pessoas, regeneração, transparência, viabilidade econômica e relação ganha-ganha. Perfeito. Aí, no final, a frase do propósito ficou: transformar e criar resiliência local através do diálogo e formação de redes, impulsionando uma mudança de consciência, tendo como premissa a colaboração e geração de recursos em 4 dimensões para a comunidade. Excelente. Aí tá. Aí daí a gente foi para cá, né? Sim. Tá ótimo. Que bonito que ficou. Aí a gente veio para cá. Né? Aí assim, aí assim, como a gente até fez uma pesquisa, um Google Forms, a gente mandou para a escola das crianças, mas só 7 pessoas responderam, porque é fogo, né? Assim, e a gente também não ficou insistindo, né? Foi uma coisa meio... Então, assim, desses 7, e aí mais a gente também, né? A gente tirou esse o que é essencial para a comunidade. Então, assim, eu não acredito que seja só isso, mas foi a amostragem que a gente conseguiu ter. Aí botei lá, aí botamos, né? O que é essencial para a comunidade, comunicação clara, encontro, contato presencial. Teve muita gente falando de pandemia, né? Então, que o encontro fez falta, o encontro presencial. Sim. Empatia, olhar diferenciado para a infância, segurança, espaço físico. Aí que vocação reconhece no território, cuidado, desenvolvimento humano, geração e disseminação de novas narrativas, influenciar novos comportamentos. Tá. Potências que podem emergir a partir da influência do negócio, né? Então, eu entendi que essa potência é o que a gente pode ajudar a potencializar no ambiente escolar, que é o nosso território, né? É isso mesmo. Aí, desenvolvimento e criação de novos negócios, resiliência local, quebra de paradigmas através da escuta entre os diferentes atores da comunidade e fortalecimento de redes de parcerias. Aí, assim, uma dúvida que a gente tinha é o suficiente isso? Ou a gente teria que colocar muito mais coisas? É uma coisa que a gente fica um pouco... Porque, de alguma maneira, o céu é um pouco limite, assim, né? Então, o céu é o limite, mas eu tenho uma coisa muito racional, assim, que eu falo, se a gente colocar muita coisa, a probabilidade da gente perder o foco é gigante. Então, assim, o que eu vejo? Eu acho que tem que pensar quais são as coisas mais importantes, quais os maiores valores que você vai criar, para na hora de comunicar não ficar uma coisa confusa. Por exemplo, eu achei o negócio de propósito de vocês super legal. Ele está claro, ele explica, sabe? Ele mostra o que ele é uma coisa que vai direto ao ponto. Então, eu gostei bastante. E acredito que com o que você colocou aí, se você não achar que está faltando nada essencial, né? Eu acho que está muito bom. Não, acho que não. Acho que não tem nada essencial assim faltando, sabe? Carlos Henrique queria fazer uma pergunta, eu acho. Tá. Fala, querido. Gente, desculpa não estar com câmeras, é que eu estou dirigindo. Não, pode mas eu falar. estou acompanhando aqui vocês. Deixa eu tentar te ajudar, Glaucia, como
também quem está de aprendiz, Sim. é aquela história do que o simples é difícil a gente fazer, né? É muito difícil. Mas eu também tive esse mesmo pensamento que você na hora que eu fui fazer o meu. E, de verdade, quando você consegue... Eu acompanhei o que você estava falando, e não acompanhei. Na verdade, quando você consegue sintetizar dessa forma que você sintetizou, fica muito mais fácil de você fazer o spin-off disso aí, de você migrar para uma coisa com mais consistência. Porque senão, é o que eu senti, senão você tem um universo tão grande que você perde a consistência. Então, o grande exercício que eu achei dessa parte aqui é você aplicar um poder de síntese de forma que você tenha a maior consistência naqueles 4, 5 ou 6 cenáriozinhos que você coloca ali. É só para contribuir, porque eu também tive a mesma fase que você teve, mas eu cheguei à conclusão de que eu tinha que sintetizar para tornar simples, para ganhar força na ideia central. Perfeito, que bom. Carlos. É porque senão a gente acaba se perdendo um pouco também, né? Não sei, assim. Sim. Exatamente. Aí a gente fez aqui, né? Fez mais ou menos as reflexões que vocês sugeriram de como a gente pode ajudar o cliente a realizar a vocação. Aí botamos mapear o território ao qual está inserido, ouvindo a comunidade escolar e seu entorno, criando redes de relacionamentos, qualificando profissionais para desenvolvimento dos ODS. Perfeito. Aí, como a marca deseja ser percebida, aí vocês me dizem se é isso mesmo, tá, gente? Porque isso a gente ficou um pouco sem saber se era isso mesmo, assim. A gente colocou criativa, antenada às mudanças, empática, valoriza e envolve todas as pessoas, resgata conhecimentos tradicionais, um lugar de reflexão, contadora de histórias, gera legado, lugar de escuta. É isso? É isso mesmo. Porque qual é a ideia? A ideia é você colocar esses atributos que você gostaria de colocar na sua marca, porque a hora que você for fazer o comunica, como? Você vai precisar disso, né? Que é como é que eu quero ser percebido? Como é que é essa minha comunidade? Como é que ela entende as coisas? E como eu quero ser percebido por ela? O que para ela é ser criativo, entendeu? E aí você vai ter que fazer essa conexão para você conseguir passar para essas pessoas aquilo que você deseja com a tua marca, né? Para mim tá perfeito, assim, eu acho que tá redondo. E aí a proposta de valor foi uma coisa que a gente teve bastante dificuldade, assim, porque a gente ficou escrevendo um monte de coisa, enfim, achei um pouco difícil, para ser sincera, mas fizemos. E aí vamos ver se tá legal, assim, eu acho que não tá ruim, não. Mapear o território no qual a escola tem... Porque assim, a gente ficou um pouco confuso, né? Tipo, propósito de valor... Como a gente distinguir isso. Então, a gente tentou colocar na proposta de valor um pouco como isso vai ser meio que aplicado, digamos assim, sabe? Então, quando a gente fala de propósito, você vai falar aquilo que você oferece, certo? Para o mundo, mas que está dentro de você. Quando você fala de proposta de valor, você vai olhar o que existe na comunidade e a necessidade dessa comunidade que você pode suprir. A diferença é essa, por exemplo, o teu propósito é o teu propósito, entendeu? Ele é o que ele é. A proposta de valor tem toda essa conexão com o que a comunidade precisa. Então, o que é valor para ela. Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Então, dentro do que você, por exemplo, oferece, eu colocaria alinhar e maximizar as ações das escolas. Isso, para mim, é mais forte do que mapear o território. Para mim, mapear o território para mim é uma atividade-chave, entendeu? Entendi. Para mim, o que é valor é isso aqui, ó. Quando você fala assim, ó, quer ver, ó? Contribuir com os objetivos alinhar e maximizar as ações das escolas para que elas possam melhor contribuir com os objetivos do desenvolvimento. Isso, para mim, é mais proposta de valor do que você colocar mapear o território, entendeu? Porque mapear o território, para mim, é um como fazer. Né? E a gente colocou isso lá como atividade-chave também, entendi. Então, isso é uma atividade-chave para mim. Na minha opinião, o que é proposta de valor para você é o seguinte: você vai trazer espaço de diálogo para esses atores, né? Que, assim, em uma sociedade onde a gente vê as coisas tão separadas e as pessoas tão distantes, você ter um espaço de diálogo, eu acho que já é um valor, né? Não sei se a Angel concorda comigo. Sim, não, inclusive a pesquisa toda que é feita antes disso é justamente para basear, mas não necessariamente você precisa pegar todos aqueles elementos que foram estudados e jogar na frase.
né? Mas eu acho que é isso aí, eu concordo. Que o amor Quando você fala de aqui, território é realmente uma coisa, é uma tarefa, né? Não necessariamente o valor. Entendi. Conectar as pessoas para o diálogo, por exemplo, né? Entendi. Então, assim, isso é o valor que você está trazendo. Você está trazendo uma conexão das pessoas para o diálogo, para melhorar as relações dentro daquilo, para alinhar e maximizar as ações das escolas, né? E que, assim, elas possam melhor contribuir. Para mim, esse é o valor do que você está trazendo, né? Você pode até pôr por meio de cooperação, geração de... Mas, para mim, esse é o valor. Eu não colocaria o mapear, eu colocaria esse aí, entendeu? Entendi. Porque o mapear, para mim, é uma ação, né? Seria o que Entendi. você Não, entrega. eu acho que eu entendi exatamente o que vocês estão dizendo. É difícil mesmo, né? Porque, na verdade, a gente fica envolto em tantas coisas diferentes que é difícil separar, né, as coisas. Mas eu acho que o que você pôs na sequência é bem proposta de valor mesmo, né? Tá. Aí geramos aqui os produtos e serviços. A gente fez um laranja, o que era mais produto, em amarelo, o que era mais serviço. Aí botamos treinamento de equipe, cursos online, projetos de hortas, oficinas de alimentação saudável, cursos e workshops, e a consultoria, que é o principal que a gente estava pensando, né? E aí material didático, criação de produtos feitos com processos biodegradáveis, incluindo logística reversa, como camisetas, canecas, ecobags, venda de mudas, no caso, para o projeto de horta, por exemplo. Sim. Aí, assim, na verdade, a gente deu meio que uma piradinha, assim, sabe? Tipo, tentou colocar o máximo das coisas, não o máximo, né? Mas a gente tentou colocar não só o que a gente tinha tido de ideia no início, porque eu entendi que não necessariamente a gente vai ter que criar esses serviços e produtos, né? É como se fosse um... Não, deixa aí na manga e vai fazendo conforme for acontecendo. Aí quando chegar lá no MVP, né, vai entrar nisso, assim, de o que é, como é que é, Mônica? Eu nunca sei essa frase. É bom o suficiente para... Se ele é seguro o suficiente para tentar, bom o suficiente por agora. Ele é bom o suficiente por agora e seguro o suficiente para tentar. Acho que o Carlos quer falar alguma coisa. Fala, querido. Só para complementar a minha visão sistêmica, a questão, quando você fala propósito, com base em tudo isso que vocês falaram para a Glaucia, o propósito ele tem uma força muito grande no sentido de ver se eu estou certo nessa leitura. No sentido de você gerar alguma coisa, gerar uma oportunidade, gerar um processo, gerar um produto ou provocar alguma coisa. Faz sentido essa pegada do propósito? Ou seja, você colocar como uma provocação, como uma geração, como uma realização de alguma coisa, e não meramente você ter um propósito de fazer acontecer tal coisa assim. Fica muito forte você ir por essa linha de propósito? Não, eu acho que você está certo, e assim, o que eu vejo no propósito é o seguinte: o propósito, ele é o que ele é, né? Ele vem da gente, de dentro da gente, ele é o que ele é, independente muito do território, algumas vezes. Ele é o que ele é, seja qual for o território que você está. Daí, quando você fala de propósito de valor, aí você já tem que pensar qual é o território que você está e o que é valor para esse território, certo? E de que forma esse teu propósito pode gerar valor para esse território. E aí é um pouco isso que você está dizendo. Tá bom. Não sei se... Certo. Esclareceu. É isso aí. Então tá na minha linha de pensamento certo. Obrigado. Legal. Imagina, obrigada a você. Aí tudo bem. Aí a gente foi, que a gente não fez ainda, né? E aí aqui a atividade-chave a gente ficou um pouquinho confuso, um pouco confusa. Mas isso é normal, porque são às vezes, muitas atividades e a gente tem uma dificuldadezinha aí em organizar, mas vamos lá. Aí assim, primeiro que assim, depende um pouco se a gente vai fazer todos aqueles produtos e serviços que a gente listou lá ou não. Sim. E aí eu queria entender se aqui é hora de filtrar, enfim. Porque, sei lá, né, se a gente for fazer venda de caneca, camiseta, não sei o quê, você tem um recurso-chave que você não tem se você fizer só uma parte de serviço, né? Eu escolheria o que eu começaria. Se você for fazer todos aqueles produtos, sim, você vai ter que pôr todos os recursos-chave aí. O que eu acho que seria mais bacana dificilmente a gente começa com um piloto com tantas coisas. Para fazer um piloto, você vai escolher uma coisa para testar, né? Tá mais fácil, tá mais próximo, né, amor? Exato.
para ficar mais próximo e aquela coisa do foco mesmo. Deixa eu testar o que é mais importante, vai. É porque eu acho que isso foi uma dúvida que a gente teve, assim. A gente ficou na dúvida se aquele produto ou serviço era para a gente entender o que seria possível de criar, não necessariamente o que a gente ia querer criar. Perfeito. Ou aquilo ali são possibilidades. E aí, quando você vem para a atividade-chave, a gente já filtra aquilo ali? Eu filtraria. Filtraria pelo que você quer começar, porque você pode voltar para esse Canvas várias vezes, né? Toda vez que quiser fazer um produto novo, você pode voltar para ele e, a partir daqui, colocar quais são as atividades-chave de cada produto. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma organização não governamental e eles têm várias coisas que eles fazem. E a gente decidiu juntar algumas coisas, cortar outras coisas, para eles terem foco num produto específico. E aí a gente foi para cá. Então, desse produto específico que vocês estão querendo investir com mais força, quais as atividades-chave? Entendeu? Por quê? Porque senão você vai ter várias atividades-chave que às vezes você não vai usar. E, na verdade, elas vão te atrapalhar aqui. Porque elas vão ficar soltas, né? Porque elas não condizem com aquilo exatamente que você vai, de repente, testar. Eu escolheria o que vocês vão começar pilotando e colocaria aí. E aí eu acho que foi mais ou menos o que a gente fez, assim. A gente criou 3 áreas: desenvolvimento de projeto, administrativo e marketing e vendas. Perfeito. Aí, na verdade, é isso que eu disse para vocês, gente. É quase tipo perguntar se está certo o dever de casa, entendeu? Não, mas é isso mesmo, olha só. Por exemplo, a área 2 e a 3, independente de qual seja o produto, você precisa. Correto? O administrativo marketing, sim. Sim. Você vai precisar disso. Agora, o que muda? O que muda são nos projetos. Então, dentro do projeto, eu vou ter coisas que são variáveis e coisas que são fixas, certo? Sim. E aí, assim, é nesse lugar que eu escolheria com o que eu vou começar. Porque é variável, entendeu? Então, eu olharia para isso, assim, para onde eu quero começar e quais as atividades-chave desse produto. E aí, se de repente, se quiser fazer mais um produto, você separa e faz de novo, entendeu? Entendi. O que é fixo, o que é variável para cada produto. Entendi. A gente fez isso. A gente fez o desenvolvimento de projeto mais para a parte da consultoria, mas a gente também colocou tipo plataforma de curso online, porque a gente ficou achando que na própria consultoria, talvez, a parte de treinamento ela é muito vinculada, né? Porque é tão, digamos, é tão novidade de alguma forma que o treinamento você quase que não escapa, né? Né? Sei lá, a gente ficou imaginando isso. Se você entra numa escola e você vai querer implementar isso, a grande maioria, isso é muito novidade. Então, você meio que vai ter que fazer um treinamento. Aí a gente colocou plataforma de curso online, computador, internet, telefone, softwares, licenças, expertise. Eu acho que a Lu colocou isso depois, eu fiquei meio na dúvida de o que ela quis dizer com isso, mas eu entendi que você vai precisar do expertise específico para esse trabalho. Por exemplo, para esse trabalho, plataforma né? online, você vai precisar de alguém que saiba montar a plataforma, né? De sei lá, ou é um consultor, ou você mesmo vai aprender. Mas isso já não seria operacional? Então, mas é uma atividade-chave, né? Para um curso online é uma atividade-chave. Não, se você pensar só em consultoria, não necessariamente, mas se você estiver pensando no curso online, é uma atividade-chave, alguém que faça... Provavelmente por isso ela pôs expertise aí. Entendi. Dependendo do que você vai precisar de algum expertise, entendeu? Sim. Como rede de colaboradores também, né? A gente colocou a rede de colaboradores como... Aí, operação seria isso, tipo, manutenção e suporte, gerenciamento de contrato e suporte, manutenção a gente botou meio de transporte, que a gente pensou, não necessariamente um carro, mas uma maneira de você visitar as escolas e tal. Sim. Então, seria manutenção do veículo ou gerenciamento de contrato, né? No caso, se fosse carro alugado, alguma coisa assim, ou enfim. E aí, linkado à plataforma de curso online, desenvolvimento e suporte da plataforma. Eu não sei, é só isso? Tem muito mais coisas? A gente esqueceu de... Eu acho assim, você pode, em algum outro momento, acrescentar coisas, né? Mas, quando você escolhe a atividade que você vai trabalhar, para mim, se você olha para isso e acha que isso está suficiente, isso que me importa, entendeu? Você olhar para isso e ficar segura com isso. Porque assim, eu posso dizer... Como é um fictício, né? Tipo um piloto fictício, acaba que tem coisas que eu acho que se é um projeto que a gente está realmente desenvolvendo, tem coisas que a gente sabe um pouco mais, né? Entendeu? Ao longo do tempo você vai...
Não, acho Ou que não? sim, não, porque Ou não? assim, imagina que se fosse uma consultoria de fato, né? Você consegue perceber alguma outra coisa que precise disso? A princípio do que você precisa, né? Você já estabeleceu ali o seu público-alvo, tal, não sei o quê, você tem as pessoas que vão contatar e oferecer esse serviço para os clientes, que vão estar usando a parte de marketing, vai o computador, o site, as redes sociais, etc e tal, e você começa a prestar o serviço, de repente, e é isso que você tem, talvez você ainda não precise nem da questão de meio de transporte, de outras coisas, né, da plataforma de cursos e tal. De repente, você percebeu que aquilo funcionou como consultoria e que está crescendo, você parte para um segundo produto ou serviço e vai ampliando isso, mas eu acho que para começar, eu entendo assim, poxa, se fosse só a parte de consultoria, já dava para trabalhar com isso? Já, então, ok, vamos nisso. E lá na frente, se você achar que está faltando alguma coisa, vai incluindo, mas eu acho que eu começaria simples, né? Eu acho que o negócio é Sim. começar sem muita. De repente, até diminuir um pouco essa parte de desenvolvimento, né? Não necessariamente colocar isso tudo, né? Muitas vezes a gente não precisa disso no começo. Desculpa, Andy, eu Não, tudo bem, pode falar. Não fala, tá? Não, então, é porque ai, desculpa. Eu escolheria, inclusive, que você estava falando, né, de tudo que você tem ali disponível naquele teu cardápio, eu elencaria prioridades, talvez, de produtos e serviços, entendeu? Uma horta, por exemplo, um projeto de horta pode ficar lá para o final, né? Uma coisa que é super legal, mas é uma coisa que poderia vir depois. Então, eu elencaria por prioridades e trabalharia com um primeiro produto, um primeiro serviço, ou só os 2 primeiros serviços, enfim, e depois desenvolver as outras coisas. Talvez pensar também, Glauco, sabe o quê? Por exemplo, se você for pensar no teu cliente, talvez ele não comece diretamente com um projeto de horta. Ele queira uma consultoria, um treinamento para os professores dele sobre ODS, para que depois ele possa pensar o que está ligado ao ODS para ele poder implementar, né? Exato. Então, assim, ele consegue eu iria na escola dele, né, fazer. Exato. Eu iria por partes. Começaria assim, qual seria o primeiro produto que você ofereceria para o teu cliente? Eu começaria por aí. E aí, depois, a gente vai expandindo e colocando essas outras coisas, assim. Então, qual que é o teu produto primordial? É a consultoria? Ótimo. Então, o que você precisa especificamente para isso, para começar? Né? Porque a hora que você for modelar o teu MVP, o mínimo produto viável, você vai ter que modelar alguma coisa para testar. E não dá para testar tudo de uma vez. Não é viável, né? Você vai testar uma coisa e, a partir dela, você vai aprendendo, né? E aí as coisas vão vindo, com certeza. Eu vejo que essa coisa da horta, dessas outras atividades e produtos, eles têm muito a ver exatamente com a escola estar mobilizada para começar. Então, eu preciso mobilizar e começar. Então, para mim, pelo menos eu enxergo, não sei se eu posso estar errada, porque eu não estou imersa no produto como um todo, mas olhando assim, eu começaria por aí, que é mobilizar a escola, a consultoria mesmo, né? Prepará-los, capacitar, né? E aí sim, talvez a plataforma de curso online seja boa. Aí precisaria realmente conversar com a escola e ver se eles gostariam disso, ou se eles preferem um treinamento pessoal, porque pode ser que a escola fale, não, mas eu não gosto muito de plataforma, eu prefiro que vocês venham treinar meus professores aqui, que a gente faça um plano juntos e tal. Enfim, e aí você vai saber, né, na hora de testar se isso é bom ou não. Enfim, é uma ideia. Mas eu acho legal naquele quadro anterior de colocar assim, meio como se fosse um cardápio de todas as possibilidades que vocês já enxergaram e deixar aquilo ali na manga, entendeu? E você pode até depois divulgar isso mais para frente como possibilidades futuras. Então, fazer de repente um roteiro. Olha, a gente começa por aqui, por um treinamento, por uma qualificação, por uma consultoria, depois a gente pode até chegar a ter até uma horta no final. Mas assim, ter um cardápio gostoso ali para vocês irem também. É legal ter as coisas, eu acho, na cabeça, porque isso entra no nosso mental e vai sendo trabalhado no inconsciente, né? As ideias já vão sendo jogadas ali e você já vai, de alguma forma, enquanto você está trabalhando com as coisas mais plausíveis e mais fáceis ali, aquilo também já está na cabeça. E uma hora aquilo acaba vindo no pacotão ali do teu produto, do teu projeto. E isso pode ser oferecido como um serviço futuro, né? Um produto futuro também. E aí, eu acho que a dúvida era essa, assim, né? Eu não tinha uma dúvida específica, mas agora vocês falando, acho que a dúvida era essa, entendeu? Então, acho que tudo bem, acho que eu entendi, eu acho que vale a pena dar uma limpada em algumas coisas para simplificar um pouco mais, porque realmente a gente estava um pouco
sem saber se era para colocar tudo de uma vez, todas as possibilidades, ou se realmente era para fazer uma coisa mais enxuta. Mas eu concordo 100% que fazer mais enxuto é mais interessante para começar. Talvez você até pudesse dividir, por exemplo, fazer esse quadro para consultoria e treinamento e fazer um quadro embaixo para um dos produtos que vocês acham que é possível, talvez, de fazer agora, ou até separar a plataforma, os cursos online, fazer um para consultoria e um para cursos. Porque em algumas coisas isso vai convergir, né? Por exemplo, a parte administrativa e de marketing talvez seja igual para os dois, mas para vocês visualizarem até nesse momento de análise de modelagem, qual que é mais, de repente, qual que é mais fácil. Então, por exemplo, para consultoria eu preciso de menos coisas do que para fazer um curso online. Então, de repente, talvez seja melhor a gente investir nisso agora, que a gente está com pouco recurso, que a gente vai analisar agora, né, na sequência. Mas, enfim, eu não estou falando só de recurso financeiro, tá? Todos os recursos que a gente vai analisar embaixo. Mas, por exemplo, não, agora para a gente está mais fácil fazer esse ou fazer aquele, né? O que a gente consegue já colocar em prática no mundo, tal, para começar a girar. Até fazer separado, eu acho que te dá uma visão mais interessante. Sim. Ah, legal. Tá bom. Que a gente fez isso. Pode mexer. Para onde? Lembra que eu te falei? A gente fez por produto. Entendeu? Cada produto tinha. E aí a gente fez o quê? A gente se aprofundou mais no que ela queria testar primeiro. Entendi. Não, legal. É porque vocês falam que a gente pode mexer à vontade, mas a verdade é que a gente fica com um pouco de pudor, né? De chegar aqui e sair mexendo. Mas pode, gente, porque é uma coisa de vocês, tem que fazer sentido para vocês, né? Eu acho. Sim. É uma sugestão. Assim, tem um pouco de pudor, mas também tem uma coisa, tipo, sei lá, se tá certo, essa coisa que a gente fica, né? Ai, certo e errado é bem relativo, né? Eu sei, mas a gente é um pouco viciado nisso, né? Enfim. Mas, perfeito, gente. Acho que era só isso mesmo. Excelente. Vocês estão de parabéns, aluno de estrelinhas. Muitas estrelinhas. E a gente agora vai entrar na outra parte lá e aí, enfim. Carlos Henrique, você quer fazer uma pergunta? Eu quero só corroborar aí novamente aí com a Glaucia, que ela está tendo dúvidas realmente como eu tive, que eu consegui esclarecer antes, que eu achei mais simples. E realmente essa dica, Cláudia, que elas estão dando, de você segmentar em consultoria, ou se depois os outros produtos, e, de verdade, eu te digo que quando eu segmentei em 3 frentes distintas, eu percebi nitidamente que uma frente estava longe pra caramba para realizar. Que ia dar muito trabalho para realizar e de que eu não tinha subsídios suficientes para realizar naquele momento. E aí eu simplesmente descartei e deixei lá guardado no momento certo. E aí, isso acontece, você desonera a cabeça, você desonera a mente e a mente vai mais no fluxo daquilo que é prioridade, né? O famoso os 20% que geram 80% de resultado. Exato. Então, eu digo que para mim foi fundamental que eu ganhei celeridade no processo. Só queria deixar esse depoimento. Obrigada. Legal, obrigada. Henrique, o que eu falo também... Desculpa, ela fala. Não, eu ia dizer que, assim, é muito legal também pensar que a gente vai ganhando fôlego também, né? Porque você vai ganhando musculatura, né? Eu digo assim, ninguém começa carregando por exemplo, você vai para a musculação, você nunca começa carregando um peso gigante. Você vai devagarinho carregando vários pesos até que você consegue pegar aquele, né? Que você quer pegar. Então, eu acho que a vida é isso, né? Você vai carregando pezinho, fortalecendo, e daqui a pouco você está com uma coisa grande. Mas começar com uma coisa grande é bem complicado, né? E você perde... exatamente, Angélica. E isso acontece, você começa a ficar perdido, tão perdido que você desanima. Aí você fala, essa ideia é uma porcaria, esse negócio não vai funcionar, não vai dar certo. E aí, quando você secciona, é aquela história que a gente falou na mentoria anterior, né, de referente ao meu caso, que eu perguntei território. Quando eu peguei que fica meu território era a sociedade como um todo, independente de ser no Brasil ou no mundo, eu disse, não dá, ferrou, não dá para fazer esse negócio. E não, corta a fatia do bolo e pega a fatia do bolo, é o quê? Cidade do Rio de Janeiro, ou cidade de São Paulo, liderança nativa e que sejam cargos de liderança. Ponto. Aí funcionou, aí o projeto foi. Caso contrário, não ia, não. Não, e daqui a pouco pode ser que a sociedade como um todo, você esteja pegando gente de vários lugares, mas a gente precisa começar de algum lugar, né? Claro. Exemplo clássico é que hoje eu tive um café da manhã com uma pessoa, aí falei do projeto, a pessoa ficou encantada, não, me convida, eu quero ir e tal.
Aí ela vira e fala assim, não, mas vou chamar meu sócio de São Paulo. Eu disse, pronto, já foi para São Paulo, o que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Tudo bem, né? Tudo bem, tá tudo certo. Foi orgânico, foi orgânico. Orgânico, neural. Neural, Mas você teve foco, pelo menos. Porque eu andei falando isso muito. É muito engraçado, né? Como as coisas realmente elas convergem, né? Que eu fiquei falando muito ano passado. Eu sou essa pessoa que não tem foco, assim. Eu gosto de um monte de coisa, fico vendo um monte de coisa. Quando eu vejo, eu falo, eu tô sem fôlego. E eu falei muito isso no final. Foca, Gláucia, foca. Então, e aí foi muito a minha frase no final do ano passado, no início desse ano. Eu falei, esse ano é o meu ano de focar, eu preciso focar. Então, até esse exercício está sendo interessante, né? Porque realmente você vai visualizando como realmente isso é importante, assim. E quando você foca, acaba acontecendo alguma coisa também ali um pouco fora para, sei lá. E eu costumo dizer o seguinte, gente, quando você foca, Gláucia, você deixa de lado o sofrimento. Deixa o sofrimento de lado. Perfeito. Porque quando você não foca, você fica numa sofrência, porque você não dá conta de tudo. Aí você fica enlouquecido e não acaba fazendo nada. Então, gente, foca sem sofrência. É melhor. Depois você vai, deixa na cesta de ideias o resto, depois você pega segundo, terceiro, quarto. Quando você vê, você fez 80%. Exatamente. Estou nesse aprendizado, mas eu acho que eu tô conseguindo. Legal. Qualquer coisa compartilha com os aprendizes aqui que a gente colabora. É isso aí, a gente está aqui aprendendo juntos, isso é muito legal. Vocês têm colaborado demais, não tem ideia. E tem uma coisa também que é importante, que o Carlos estava falando lá da cesta de ideias, né? Para os criativos, isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu gosto, a Mônica também é assim, né? A Mônica gosta de abrir um monte de projeto, né? E aí você quer estar envolvido com tudo, e você quer fazer tudo, e você quer abraçar o mundo, e aquela coisa. Então, assim, põe tudo lá na cestinha, né? Assim, aquilo dá uma vazão para aquela ansiedade de querer fazer tanta coisa, né? Não, a ideia está aqui, uma hora eu vou pegar, né? Mas a hora que você for começar a trabalhar, vai uma de cada vez, ou então a mais fácil, porque também tem isso, né? É uma questão motivacional muito conhecida, né? Quando você tem uma pequena realização, você fica mais motivado para dar o segundo passo, o terceiro, porque você vai vendo a coisa acontecer, né? Então, E tem aquela coisa, né, Angélica? Quando você bota na cesta de ideias, você provoca uma coisa que eu sempre falo que é muito saudável. Eu aprendi isso na época da McKinsey. Porque quando você bota na cesta de ideias, você desonera a sua mente daquilo e você fica super confortável, porque você sabe que você registrou de alguma forma. Sim, então não vai se perder. Não vai se perder. E tem uma coisa que também ela fica registrada no teu campo do inconsciente, então ela não sai, ela sai do teu mental ali mais né, prático, mas ela de alguma forma está lá. E quando você passar por uma referência que remeta àquela ideia, você vai de novo lá, põe na cestinha de novo, até uma hora que ela vai constelar e vai aparecer, né? É a tal história, né? Você bota no disco rígido, deixa a memória RAM livre. Exato. Vamos embora. Muito bom. É isso aí. Vamos lá, Gláucia, foca aí também. Você vai chegar lá, vamos embora. Não, vou. Tá todo mundo na sofrência, vamos embora. Tá todo mundo aprendendo, é isso aí. Não, e está sendo delicioso, na realidade, porque eu acho que faz muito sentido mesmo colocar na caixinha e deixar o pensamento fluir, mas ir guardando as ideias, porque realmente... Ai, gente, é muito sofrimento ficar tendo um monte de ideia. Porque é frustrante, né? É frustrante quando você não tem. Tem uma coisa interessante também, que eu me lembro que a minha psiquiatra falava muito, que é para você dormir melhor, tenha sempre um caderno do seu lado, porque você começa a ter muitas ideias, muitos pensamentos. Se você não descarregar, você não vai conseguir dormir, porque aquilo vai ficar ali, voltando, né? Então, ela falava muito isso. E acho que é exatamente o que o Carlos Henrique falou. E faz o seguinte, não cai nessa de ficar com o celular ligado, escrevendo, não, porque aí a tela do computador não deixa você dormir. Então, o caderninho é a melhor coisa que existe. Caderninho e papel. Papel e caneta. Exatamente. Esse é o desafio maior, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Mas eu tenho tentado isso também, porque realmente faz diferença. Faz, sim. Legal. Muito legal. Legal. E você, dona Isabela, está só escutando? Isabela Maria, traz pão. Traz pão. Isabela Maria está só na escuta. Eu vou agora assistir os videozinhos liberados da semana. Já está até a Isabela, você está aí, Isabela. Eu não tinha te visto porque eu estou dirigindo, eu não consigo ver a tela. Aqui está ela.
A nossa É Isabela muito tá fácil. parça do crime. Tô quietinha, só escutando, Carlos. 2 orelhas, uma boca. A gente escuta mais do que a gente fala. Tá, nada ela. Essa Isabela te contava. Isabela. 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 Isabela é danada. Eu tô aqui olhando para o meu chart aqui e tomando coragem para começar. Começar não, né? Para continuar aqui no exercício. Então, amores, eu vou precisar buscar as minhas filhotas. A Angel fica com vocês hoje, no final. Amanhã eu tô junto também. Amanhã eu estarei também. Eu estou hoje também, né? Mas eu estarei amanhã. Amanhã é o dia verdadeiro, é meu dia verdadeiro. Hoje eu só vim azucrinada a Angel. Eu vou assistir os videozinhos para poder amanhã eu e o senhor Carlos vamos trabalhar. Muito bem. Aí, se tiverem qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer conversa, qualquer troca, eu estaria às 4 horas, no mesmo bate-link. Tá bom? Vou lá pegar minhas filhas, que senão daqui a pouco... Tá Vai bom, lá, tchau. Moniquinha. Obrigada, Muito obrigada. Mônica. Ubermãe. É. Antes do Uber, a gente falava que era mãe turista, né? Agora é Pois Uber é. mãe. Já Dá na mesma. Tchau, beijo. Tchau, amor. Tchau, amor. Eu vou também, que eu vou assistir os vídeos, que eu tô atrasada. Tá bom. Não, eu também eu vou ficar aqui mais um pouquinho, mas se vocês quiserem sair, se a Glaucia já encerrou as dúvidas, o Carlos também, fiquem super à vontade, tá? O espaço é Beijo, de vocês. Se quiserem Vou bater lá. papo. Tá bom. Eu vou ficar aqui na escuta, porque quando eu ainda tenho 20 minutos de viagem, então eu vou ficar escutando. Se entrar alguma coisa, aí eu pego e entro junto. Tá bom? Beleza, tá joia. Tchau, Izinha. Obrigada. Tchau. Eu tô só esperando aqui a menina falar que tá chegando com a minha filha também. Eu adoro ficar ouvindo o ouvido dos outros, porque é onde eu mais aprendo, assim, né? E aí, mas só tô eu e o Carlos agora aqui. Então, vocês que sabem, se vocês quiserem continuar batendo papo, a gente pode conversar sobre mais alguma outra coisa que surgiu, ou então, se vocês quiserem ficar à vontade também, a gente pode encerrar. Porque acho que também essa altura do campeonato, faltando 15 minutos, acho que não entra mais ninguém, né? Acho que não. Por mim, eu tô ok. Tô legal. Eu também. Eu acho que a Glaucia aí foi provocativa, foi legal. Então tá bom. Tem que provocar Gente, mesmo. Nós, como facilitador, nós temos que provocar. É isso aí. E para mim, na verdade, eu acho que eu estou há tanto tempo afastada de universo corporativo, assim, que para mim tem muita coisa que eu estou muito enferrujada. Então, é aquilo que eu falei. Eu falei, eu vou ficar perguntando, mas você deve estar certo, não sei o quê, porque eu tenho que voltar a, sei lá, pescar as coisas com mais clareza, assim, sabe? Mais forte. Glaucia, mas você sabe de uma coisa que eu sempre uso a frase do Antônio Emílio de Moraes, que uma das coisas mais difíceis, e eu vivenciei isso na vida executiva, uma das coisas mais difíceis para alguém que está num processo de liderança é assumir que não sabe. Eu não sei, as pessoas têm problema de assumir que não sabe, e quantas vezes que a gente tem que dizer que não sabe? Não é? Verdade, com certeza. Eu não sei, gente. Eu não sei. Até porque a gente não pode saber tudo mesmo, né, cara? Exato. Porque tem que estar o problema tal, no lugar tal, não sei o que lá. E agora, o que a gente faz? Eu não sei. Como você não sabe? Não sei. Então, a gente tem que ter como diz, né, a coragem intelectual de dizer, não sei, vamos lá, vamos procurar, vamos saber. Então, de boa, Glaucia. E é libertador, de alguma forma, também, né? Super libertador. Super libertador. Porque... Você diz, gente, estou sendo autobiográfica, eu não sei. Vamos procurar saber. Acabou, se morreu o assunto. Não, e é até bom, porque às vezes você esfria um pouco aquela questão, que às vezes chega numa vibe muito agressiva, né? Não precisamos resolver um problema deste tamanho e não sei o que lá, vem com uma carga forte, você fala, não, ok, então vamos parar, respirar, vamos pesquisar, e na volta às vezes vem até uma solução muito melhor do que você tivesse sido imediatista e resolvido aquela parada na hora com aquilo que tinha na mão, né? Exatamente. E quando a gente está nessa jornada agora, para mim, eu enxergo de que ratifica e enfatiza, um segundo, deixa eu virar aqui, ratifica e fortalece, fortifica a questão de você, inclusive, através desse não sei,
Porque quando você está facilitando, você também fica numa posição que todo mundo acha que você é Deus e você sabe tudo, né? E tem vezes que a gente não sabe. Que você chega e fala assim, ó, não sei agora, mas depois eu trago a resposta. Mas como? O cara não sabe? Ué, não sabe. A gente não sabe tudo, né? Não, até Mas, de porque... alguma maneira, isso também evita, sabe o quê? Aquele famoso, as pessoas que chegam para entregar o macaquinho para você e saem sem o macaco e fica no seu ombro, né? Exato. Né? Então, vem um, traz macaquinho, traz outro, traz macaquinho. Aí, no final lá da sua palestra, do seu workshop, você está cheio de macaco e os outros tudo livre e flanando. Então, peraí. Aí o que eu digo, peraí, você trouxe trouxe um assunto, o que eu faço? Eu dou a bananinha para o macaco e devolvo o macaco para o ombro do outro. E ainda, se possível, eu entrego um gorila, que é para ele resolver o gorila também, depois trazer para a gente debater. Queira ou não queira, é uma analogia, mas é como funciona esse processo. Por exemplo, no meu tem a questão de produto consultoria, no da Gláucia também tem consultoria. O nosso papel nessa hora não é pegar macaco nenhum, não. É devolver o macaco com a banana, que ele fica com menos fome, ele recebe a informação que ele precisa, porém, quem vai ter que digerir a banana é ele, não é você. Até porque você está facilitando o empreendedor, o negócio é dele, o sonho é dele, o propósito é dele, entendeu? Então, assim, o papel do facilitador vai até um ponto ali, mas dependendo do problema que ele traz, é ele que tem que fazer a investigação, com certeza. Exatamente, exatamente. Mas isso no Canvas fica muito claro como se diz, dos alarmes que você tem que ter, né? Dos pontos de atenção que você tem que ter para não cair na esparrela. Por isso que o exercício ajuda muito também. Sim, trazer a responsabilidade, né? Puxar a responsabilidade para si, né? Porque você contrata uma consultoria, a consultoria não vai te trazer todas as respostas prontas. É uma opção, isso não existe uma fórmula que sirva para todo mundo. Então, por isso até que a gente fala uma coisa que eu queria dizer para a Gláucia também, que você pode estar um pouco afastada do corporativo, mas você tem uma base de conhecimento. Então, quando a gente fala até de você modificar, que você estava falando de modificar o quadro ali, né? De uma forma que seja agradável, né? Vai fundo, entendeu? Faz do jeito que você achar melhor. Aquilo realmente é uma sugestão. É lógico que é uma sugestão que está, assim, entre aspas, aprovada, porque as meninas usam isso em consultoria, né? Então, é uma coisa que está funcionando, mas não quer dizer que é a única. Então, a tua base pode trazer outro tipo de informação e outro tipo de visualização das informações que você está coletando, que pode ser muito melhor para você conduzir um processo de facilitação. Então, sempre pensar nisso, que tudo não tem certo e errado mesmo, é tudo muito aberto e fica super à vontade para fazer do teu jeito, entendeu? O importante é entender a essência, que é essa troca que a gente está fazendo. A forma de fazer, né? Se vai ser planilha, se vai ser o Miro, se vai ser sei lá o quê, tanto faz, né? É muito, tem que ser libertador, tem que ser leve para a gente, né? Não, eu tô achando muito libertador, assim, eu tô achando muito libertador. Eu acho que isso que está sendo mais gostoso para mim, porque eu não tô me sentindo pressionada, sabe? Eu tô me sentindo mais, assim, curiosa, livre para investigar, assim. Então, isso é que está me deixando bem satisfeita, assim, com a metodologia, assim. Tô achando bem legal. Ah, que bom. Aí, Angélica, a jornada está sendo nota 10. Do processo regenerativo de quebra de paradigmas da Gláucia está funcionando. Não, para mim não, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão Essa entendendo. era a ideia, viu, Carlos? Muito especial. Para mim está sendo muito especial. Estou dando bisu para vocês, que a Gláucia atingiu o objetivo. Obrigada, está gravado aqui. As meninas vão ficar felizes de ouvir. Tá bom, gente, agora eu vou sair. Então tá bom, querido. Vamos também, então. Tá bom, querido? Um beijo para vocês. Super obrigada. Para vocês. Para vocês também. Até amanhã. Tchau.